Olá a todos, retornamos para a continuidade, então, dos nossos eventos da SEMAT. Teremos agora uma atividade, a palestra, um passeio pela história da ciência e da matemática no Brasil, com o professor Sérgio Nobre. Professor aposentado como professor titular do Departamento de Matemática, Unesp, UIGCE, membro efetivo da Academia Internacional da História da Ciência, Paris, graduado em Matemática pela Unicamp em 1982, mestre em Educação Matemática pela Unesp, 1989, doutor em História da Matemática pela Universidade de Leipzig, na Alemanha, 1994, livre docente em História da Matemática pela Unesp, 2001, vice-diretor e diretor do Instituto de Geociências e Ciências Exatas da Unesp, Rio Claro, 2009 a 2017. Vice-diretor da Unesp, 2017 a 2021. O professor ainda é membro fundador da Sociedade Brasileira de História da Matemática, tendo sido seu secretário-geral em 1999 a 2007 e presidente 2007 a 2015. Ainda editor da Revista Brasileira de História da Matemática. O professor desenvolve pesquisas em História da Matemática, atuando principalmente nos seguintes temas: História da Matemática e História da Matemática no Brasil. Professor Sérgio Nobre, muito obrigada pela sua presença. Por favor. Bom dia a todos, muito obrigado pela apresentação. Uma satisfação enorme estar aqui conversando um pouco sobre o que nós temos feito em termos de pesquisa em História da Matemática no Brasil. Por isso eu estou colocando um título bem geral, para a gente conversar sobre algumas coisas aqui no que diz respeito ao assunto que me traz aqui. Eu, como já foi dito, eu sou formado em matemática, desenvolvi trabalhos no curso de licenciatura e bacharelado em matemática na Universidade em Rio Claro, na Unesp de Rio Claro, trabalhando inclusive também na pós-graduação, e nós temos um grupo de pesquisa que temos atuado lá em Rio Claro. Uma das coisas que me traz, e aí a busca pelo interesse pela história da matemática no Brasil, é verificar em que nível está a matemática atualmente no Brasil. A matemática no Brasil está no primeiro patamar. A pesquisa em matemática no Brasil, se vocês olharem, a matemática do Brasil foi filiada à União Internacional de Matemática no ano de 1954, e quando ela foi filiada, ela estava no grupo 1, que é o grupo mais baixo. E aí, a partir dos anos 78 para o grupo 2, em 81 para o grupo 3, em 2005 para o grupo 4, em 2018 entrou no top. Ela é hoje a elite da matemática no Brasil, no mundo, quer dizer. E, claro, a matemática do Brasil existe, e é essa a busca nossa. Ela não só existe, como a matemática no Brasil é detentora de uma medalha Fields. A medalha Fields que foi recebida pelo Arthur Ávila, um aluno, então professor, mas também foi aluno no INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada no Rio de Janeiro, e recebeu a medalha Fields, que é o prêmio Nobel em matemática no mundo. Então o Brasil, ele também tem um prêmio Nobel, que é o Prêmio Nobel em Matemática. Bom, e como eu disse, eu vou apresentar um pouco aqui sobre o que nós fazemos em termos de pesquisa em História da Matemática, para que vocês possam ter uma ideia
do que se pode ser feito nessa área, né? Eu sempre me lembro que uma das primeiras atividades que eu tive no meu curso de graduação foi ter participado de um evento também como esse, né? No curso de graduação, e a partir dali eu me interessei por alguns temas, e foi de onde saiu a minha especialização, quando eu me especializei depois de formado, né? Bom, história do Brasil. Alguns detalhes sobre a história do Brasil, e o que a gente sabe é que nós contamos a história a partir do ponto de vista dos dominadores, né? São eles que contaram a história, porque quem chegou é que contou a história, porque os índios que estavam aqui, os nativos da terra, não contaram essa história. Então a história começa com a chegada dos portugueses. É isso que nós conhecemos, né? Terra à vista, os portugueses chegaram e começa a contar a história. Nós temos aqui uma representação da chegada dos portugueses, né, dos Carpereira da Silva, que é o desembarque de Portugal, em Porto Seguro, que está no Museu Paulista, e essa obra foi feita no ano de 1922, né? E temos também a celebração da famosa primeira missa, né? Que eles chegaram com o intuito de impor uma religião, e essa religião foi imposta, e a famosa primeira missa, e aí está os portugueses, os sacerdotes celebrando a primeira missa, e aí na imagem que a gente vê que ficou para a história, porque foi reproduzida, não é bem uma história, porque a imagem da cruz é essa, né? A cruz não é aquela cruz de madeira bonitona, é uma cruzinha pequenininha de metal que está passeando agora para o Brasil, porque disseram que essa foi a cruz da primeira missa, né? Mas a grande pergunta é, o que nós sabemos? Foi inventado ou é verdade? É isso que nós temos que ter claro. E o historiador tem que se preocupar com isso. Não só na história em geral, como também na história científica, que é onde nós atuamos, né? E a pergunta é ficção ou é história? Olhando no mundo, em 1507, o Waldseemüller faz um mapa mundi que coloca a América nesse mapa mundi, 1507. A América foi descoberta em 1492. Então, nós começamos a ter já a América chegando no mundo, entrando no mundo, né? Aí aparece a ideia do Américo Vespúcio, né? Por que a América chama América e não Colômbia? Porque foi Colombo que descobriu, né? Historicamente falando. Porque Américo Vespúcio foi quem divulgou. E aí passou a ser América, de Américo Vespúcio, né? Aí tem um mapa de 1512, curioso, ao contrário, ou está certo assim, né? E esse mapa é o primeiro mapa onde aparece a palavra Brasil, né? E é bem curioso essa discussão sobre se o mapa ele deveria ser assim ou deveria ser o contrário. Uma discussão muito, na verdade, é uma discussão teórica, ideológica, né? É claro que hoje em dia nós enxergamos ao contrário, porque o que está por cima é o que é melhor. O que está por baixo debaixo da linha do Equador, é desprezado. Então essas coisas são coisas que nós sempre temos que olhar sob o ponto de vista, porque pode ser assim ou pode ser o contrário, tanto faz. Mas ideologicamente foi colocado assim. Quais são os documentos que ajudam a gente a contar a história do Brasil? Primeiro é a carta, a famosa carta de Pero Vaz de Caminha, tá? E nessa carta, Pero Vaz descreve o achado, né? Aí a pergunta é, será que pode ser considerado historicamente fidedigno um documento escrito por um invasor, cuja intenção seria notificar o rei Dom Manuel sobre o achamento das terras que já haviam sido incluídas no Tratado de Tordesilhas de 94? Né? Ele veio e escreveu uma carta e aí pergunta, será que isso mesmo é verdade? Agora, curioso, se você ler a carta inteira, aparecem algumas coisas curiosas. Eu peguei uma coisa curiosa. Uma delas é,
A última frase, ele diz o seguinte: é pois que, Senhor, é certo que tanto neste cargo que levo, como em outra qualquer coisa que de vosso serviço for, vossa Alteza há de ser de mim muito bem servida. A ela peço que por me fazer um singular mercê, mande vir da ilha de São Tomé a Jorge Osório, meu genro. Quer dizer, o cara está usando o fato de ser escritor do rei para pedir favor próprio. Começou lá. Já está pedindo um favor próprio, está usando esse fato, né? Começou lá, né? Bom, é claro que isso tudo é um pouco da nossa história. Outros documentos, um alemão chamado Hans Staden esteve no Brasil algumas vezes e escreveu uma obra que foi publicada depois no ano de 1557 em Marburg, na Alemanha, chamado A Verdadeira História e Descrição de um País de Selvagens. Pessoas que andam nu, né? Que comem pessoas, ou seja, que são antropófagos, que comem pessoas no mundo novo, né? Então, o Hans Staden escreve essa obra e mostra um pouco como era a vida inclusive são desenhos do livro, como era a vida dos nativos aqui. E ele mostra, claro, ele destaca o fato dos índios, na época os tupinambás, né, estarem fazendo churrasquinho de gente ali, né, comendo as pessoas, né, e muitas informações. Aqui o Hans Staden é o branco, e os outros são os nativos que estão se alimentando de carne humana, né? Ele também mostra como que eram algumas aldeias, como que eram formadas, e aí começa um pouco da história, aquilo que nós chamamos de etnomatemática, a história dos índios e as suas construções, o seu meio de vida, e como que eles viviam, né? Então, o Hans Staden mostra isso no seu livro, vale a pena conhecer. Outros livros, André TV escreve um livro chamado Singularidades da França Antártica, né, que também conta um pouco da história do Brasil, lá no ano de 1557, lá no século XVI. Marcgrave, um alemão, publica em Amsterdã uma história natural do Brasil, né, e tem alguns manuscritos sobre matemática. Então, são livros antigos que contam a nossa história. E aí, alguns cientistas que vieram para o Brasil permaneceram, não vieram e voltaram, permaneceram. Um deles, não conhecido como cientista, mas que também foi, é o padre Anchieta. O padre Anchieta veio para o Brasil e, além da sua missão religiosa, né, de evangelização, ele também começa a conhecer um pouco aquilo que era coisas dos nativos. E uma das coisas que ele faz, uma das coisas importantes, ele traduz, ele escreve uma gramática de uma língua nativa. Ele escreve uma gramática, porque a língua só vai ser considerada língua a partir do momento que ele tem uma gramática. E ele escreve a gramática de uma língua nova, e ele publica algumas coisas sobre os achados que ele vê aqui em relação à fauna e à flora. Então, o Anchieta também é um caso de estudo. Outro é o Gabriel Soares de Souza, que escreve um tratado descritivo do Brasil, um dos primeiros tratados de cartografia do país. Um país grande, que precisa ser localizado no mapa, né? E essa localização depende dos pontos cartográficos, né? Então, o Gabriel de Souza faz isso. E um dos mais importantes, considerados agora, estrangeiros que vieram para o Brasil, cientistas, é Valentin Stancel, um jesuíta, matemático, professor na Universidade de Praga, na atual República Tcheca, né? Chegou no Brasil em 1663, em Salvador. Ele faz observações astronômicas e publica seus resultados das observações na Europa, tá? E nas publicações daquele Uranófilos, que são os textos de publicação, ele vai ser citado por Isaac Newton, no livro Principia. Se vocês olharem no livro 3 do Principia, tem uma citação.
Valentim Stancel, no Brasil, na data de tal, observou tal cometa, tal. Né? Então, é um dos cientistas que agora começa a ganhar nome no mundo, esse Valentim Stancel. De importância, a discussão sobre o trabalho dele. Outro nome de um cientista brasileiro é um capitão, José Fernandes Pinto Alpoim, que também vem de Portugal para trabalhar no Brasil, fica no Brasil, e é dele os considerados 2 primeiros livros de matemáticas escritos no Brasil. Não foram publicados aqui porque naquela época não tinha imprensa. A imprensa era proibida, né? Mas ele escreve aqui, vai ser publicado um deles em Lisboa e o outro em Madrid. 2 livros são Exame de Artilheiros e depois Exame de Bombeiros. Exame de artilheiro, na verdade, questão de artilharia, mas tem muita matemática, e exame de bombeiros é para trabalhar com bomba, não é bombeiro de apagar fogo, não. Trabalhar com bomba. Né? E algumas informações que aparecem nos livros, é isso, por exemplo, é um livro que faz perguntas e respostas. Aí uma só para vocês conhecerem. Por que as balas nos armazéns se arrumam em celeiras e não é fácil saber-lhe o seu número, para mais facilmente se contarem, se empilham e por baixo se seguram com uma grade de pau de feitio que tem a mesma pilha. Na verdade, ele está querendo contar esse assunto. Como que você empilha balas de canhão, né, redondas, né, numa pilha como se fosse uma pirâmide triangular de base quadrada, ou então de base triangular. E aí a pergunta que ele faz é, uma pilha triangular que tem 18 balas de lado e acaba em uma, quantas balas tem? Então, esses são os primeiros textos de matemática escritos no Brasil, né, do Alpoim. Bom, com a transferência da corte, graças a Napoleão, Dom João VI foge de Portugal e vem para o Brasil, transfere a corte portuguesa para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro passa a ser a capital do Império Português. Né? Isso aconteceu em 1808, com a transferência que começa aquilo que a gente vai chamar de início da ciência no país, né? Da institucionalização científica no país. No ano de 1808, é criado a imprensa régia, como eu disse, Alpoim não pôde publicar os livros dele, porque não existia imprensa no Brasil. Tá? No ano de 1810, é criada a Biblioteca Pública, que é a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Tá? Se vocês não tiverem oportunidade, se tiverem oportunidade de ir para o Rio, vale a pena conhecer aquela biblioteca. Nessa Biblioteca Nacional estão as obras que Dom João VI trouxe de Portugal, inclusive a famosa Bíblia de Gutenberg. Porque Gutenberg, quando publicou, quando criou a imprensa de tipos móveis e publicou os primeiros livros, ele publicou uma Bíblia e deu de presente para cada coroa, cada rei católico. E essa Bíblia de Gutenberg, Dom João trouxe para o Brasil e ficou. Então, os portugueses não têm, mas os brasileiros têm a Bíblia, tá? Que está na Biblioteca Nacional. Vale a pena conhecer a biblioteca um dia. E ele cria a Academia Real Militar no ano de 1810. Tá? É o primeiro curso de nível superior no país. Tá? Agora, só para vocês terem uma ideia, o país chegou atrasado. Graças aos portugueses que não permitiram, né, quiseram segurar para eles e deixar o país no atraso, porque na República Dominicana já tinha uma universidade no ano de 1538, no Peru, em 1551, no México, 1551, no Peru, de novo, 1592, na Colômbia, 1623, em Cuba, 1728, e no Chile, 1738. E o Brasil só 1810. Chegou atrasado. Né? Então, só para vocês terem ideia, o quanto os portugueses ajudaram no atraso da ciência no Brasil. Aí vem a história da independência. A história da independência contada hoje, está no Museu do Ipiranga, que foi reinaugurado, que foi reaberto, o famoso
quadro de Pedro Américo com Dom Pedro I levantando a espada e gritando independência ou morte, e é claro, isso tudo não aconteceu dessa forma, né? Primeiro que eles não tinham cavalos, eles viajavam de jegue, e aí vale a pena conhecer esse livro chamado Memórias Póstumas do Burro da Independência, né? Não tinham cavalo, né? Então, quando você vê essa imagem, é uma imagem pomposa, mas que foi desenhado lá em 1888, ou seja, 60 e tantos anos depois, né, do que realmente aconteceu. E claro, isso é uma imagem que fica, mas não é a imagem verdadeira. Por isso que eu falo, nós estamos numa ficção ou estamos numa realidade, né? Bom, aí leia um livro do Burro da Independência, que claro, era um burrico, né? E a história que se conta sobre a independência não é bem essa história oficial, a história real. A história real é outra. E a história real passa pela família que se juntou à família de Portugal, que é a família de Habsburgo e a Leopoldina. Tá? Dom Pedro I se casa com Leopoldina, Orleans e Bragança, cor verde, Leopoldina, Habsburgo, cor amarela, e aí por isso que a bandeira do Brasil é verde e amarela. Há uma discussão hoje aí nas mídias, que estão querendo fazer uma camisa da seleção brasileira de vermelha, mas se a gente for olhar com profundidade, o Brasil é oriundo, o nome Brasil é oriundo de uma planta, de uma árvore chamada pau-brasil. E o pau-brasil, que os portugueses vieram e levaram o máximo que puderam do Brasil, quase não tem mais pau-brasil, ele foi levado por causa da coloração da madeira, que é vermelha, né, para poder tingir os tecidos em Portugal, né? Então, se fosse uma bandeira vermelha, não ficaria ruim não, porque a cor do pau-brasil é vermelha. Então, essa discussão, mas o verde e amarelo vem de duas famílias tradicionais, Orleans e Habsburgo. Mas o grande destaque mesmo se dá para ela, Leopoldina, filha de Francisco I, imperador da Áustria, né? Ela era colecionadora de minerais e plantas e grande incentivadora de expedições científicas para o Brasil. A história da independência passa por ela. Bom, o que Dom Pedro estava fazendo em São Ipiranga? Bom, ele veio numa viagem e quando o imperador saía, quando o responsável pelo país saía, quem tomava conta era a mulher dele, e era ela. Quando chegaram os mensageiros de Portugal, dizendo que teria que aumentar imposto, tudo, quem assinou o não foi ela. E ela mandou avisar Dom Pedro. Mas foi ela que decidiu, antes do dia 7 de setembro. Aí depois avisaram Dom Pedro, e no dia 7, segundo a história, Dom Pedro se rebelou e acatou a decisão dela, mas foi ela que começou, né? E ela não foi só isso, ela foi uma grande mulher, felizmente morreu muito cedo, muito jovem, né? Com algumas doenças que pegou, mas foi ela que incentivou as expedições científicas para o Brasil, e uma delas é a expedição de Fomartius. Fomartius, um alemão, que esteve no Brasil diversas vezes, de 1823 até 1850, ele publica vários livros, uma delas é História Naturalis, em 3 volumes, mas a principal obra dele é a Flora Brasiliensis, e quem faz curso de biologia hoje tem contato com essa obra ainda hoje. É a principal obra sobre a vegetação no Brasil que existe até hoje, né? E essa Flora são 40 volumes de livro, né? Que o Fomartius fez um apanhado geral de toda a flora, e até hoje esse livro é utilizado para aqueles que estudam botânica principalmente, né? Então, de grande importância a Leopoldina ter permitido a vinda deles, né? Mas a Academia Real Militar, que começa em 1810,
né? Ela começa com um curso militar de 3 anos e um curso matemático de 4. Aí é que começa a introdução da matemática superior no Brasil, e esse curso, ele tem aí a programação dele, está lá, o primeiro ano, aritmética, álgebra, até equação de terceiro e quarto graus, geometria, trigonometria retilínea, noções de trigonometria esférica, álgebra superior, geometria analítica, cálculo diferencial e integral no segundo ano, mecânica, estática e dinâmica, hidrostática e hidrodinâmica no terceiro ano, e no quarto ano, trigonometria esférica, ótica, astronomia e geodesia, geodésia ou geodesia. E os autores utilizados nesses cursos, nessas disciplinas, eram Lacroix, Euler, Bezout, Monge, Legendre, Laplace, e alguns livros começaram a ser traduzidos para o português, né? Um dos livros foi o livro de Legendre, Elementos de Geometria, o outro foi do Euler, Elementos de Álgebra, e o outro foi do Legendre, Tratado de Trigonometria, e um deles está aqui, o livro do Legendre, Elementos de Geometria, né? Que foi publicado já agora na cidade do Rio de Janeiro. Então começa já a publicação e a tradução e a publicação de livros no Brasil, né? Bom, no ano de 1842, houve a possibilidade de fazer doutorado no Brasil, doutorado em matemática. E entre 48 e 58, um número superior a 20 dissertações foram defendidas, né? E aí, a busca é agora, quais foram esses trabalhos? Esses trabalhos estão aqui, ó. O primeiro foi o sistema planetário, de Manuel da Cunha Galvão, depois Inácio da Cunha Galvão, 2 irmãos, superfícies evolutórias, e esses são os primeiros trabalhos de doutorado defendidos no Brasil, tá? Aqui o terceiro, João Batista de Cantas, o quarto de Francisco Catete, o quinto de Luiz Afonso Scragnoli e o sexto de Manuel Caetano de Gouveia Júnior, e esses são os primeiros trabalhos de doutorados feitos no Brasil, e aqui começa agora o trabalho do grupo de pesquisa que nós temos em Rio Claro, e um dos trabalhos de doutorado que foi defendido pela Mônica, né, conta exatamente sobre os primeiros doutorados em matemática do Brasil, né? No entanto, a dissertação que ficou mais famosa é essa daqui do ano de 1848, dissertação sobre o modo de indagar novos astros sem auxílio das observações diretas, de Joaquim Gomes de Souza, né? O famoso Souzinha, né? E desse Souzinha, a gente vai contar um pouco sobre a história dele. Bom, ele fez essa dissertação, né? Defendeu a dissertação, uma dissertação pequena, de 55 páginas, né? Na verdade, é um tratado de astronomia, de física e matemática. Aqui são os problemas. O problema é a descoberta do planeta Netuno em 1846. Veja bem, ele defendeu esse trabalho em 1848. Apenas 2 anos depois é que ele ficou inquieto, houve essa inquietação para ele fazer esse trabalho, né? E, na verdade, é assim, como é que eu identifico no universo um astro sem o auxílio da observação direta, sem utilizar telescópio, né? Que esse é um problema de física hoje, que é o problema dos 3 corpos, né? As perturbações que um corpo faz no outro, né? Então, ele faz uma fundamentação teórica a partir da obra de Laplace, né? Depois ele utiliza o conteúdo matemático, que são equações diferenciais, séries, derivadas e integrais, e apresenta no texto 3 problemas sobre perturbações, né? E aí desenvolve o trabalho de doutorado dele. Bom, um outro trabalho de doutorado específico sobre esse doutorado foi o trabalho da Raquel, do grupo de pesquisa, um estudo sobre o processo que desencadeou o doutoramento de Joaquim Gomes de Souza e alguns apontamentos sobre sua tese de doutorado. Bom, Souzinha, história do Souzinha. Souzinha nasceu numa fazenda na província de Itapecurumirim, no Maranhão. Chegou ao Rio de Janeiro e matriculou-se na escola militar
no ano de 1944, ele nasceu em 29, em 44 ele tinha 15 anos, ele chegou no Rio de Janeiro e se matricula na escola militar. Em 45, no ano seguinte, ele abandona a escola militar e se matricula na faculdade de medicina para fazer o curso de medicina. E no ano seguinte, ele volta para a escola militar. Então, olha um pouco da história dele. Ele tem 15 anos, 16, 17 anos. Não é? No ano de 1847, ele solicita a permissão para realizar o que era chamado exame vago, no sentido de cumprir todas as disciplinas que lhe faltavam para o término do curso. E ele é aprovado. Ou seja, ele frequentou um ano de curso e fez o exame de todas as disciplinas do curso e foi aprovado. Né? Interessante que isso ganhou um destaque, porque nesses exames, num deles, Dom Pedro II esteve presente. É confirmada a presença de Dom Pedro II nesse exame, no exame dele. No dia 10 de junho de 48, ele cola grau de bacharel, e no dia 14 de outubro, ele cola grau de doutor em matemática, ou seja, junho, agosto, setembro, outubro, 3 meses depois, 4 meses depois, ele vira doutor. Faz bacharel, depois vira doutor em 3 meses depois, 4 meses depois do bacharel. Né? E depois ele vai ser aprovado como lente substituto da escola militar, vai ser nomeado capitão honorário da escola militar. Ele tem algumas publicações, né? A história dessas publicações é interessante. Primeiro, ele publica no Rio de Janeiro, depois ele encaminha para a Academia de Ciência de Paris alguns trabalhos, né? Existe toda uma história sobre isso, porque dizem que o Cauchy, que era o presidente da academia, ficou com ciúme das coisas dele, dizem, mas ninguém comprova. Né? E, no entanto, ele vai ser, na Royal Society, em Londres, ele vai ter um trabalho mencionado pelo Georg Stokes. Né? Então, ele faz o curso de medicina. Segundo alguns autores, ele, quando foi para Paris, ele se inscreveu na faculdade de medicina lá e terminou o curso. Ninguém tem certeza disso. Alguns autores dizem, já estivemos em Paris procurando informações sobre isso e não achamos. Então, isso eu acho que vai ter que ser apagado da história dele em alguns lugares. Mas nós continuamos na pesquisa sobre isso. Bom, o que se sabe? Que ele vai ser lente catedrático da primeira cadeira do curso de matemática na Escola Central, 1858. Enquanto ele estava na Europa, ele foi eleito deputado pela província do Maranhão. Eleito entre aspas, porque naquela época não tinha eleição, era indicação, e quem indicou? Dom Pedro II. Dom Pedro II indica para ele ser deputado. Então tem todo um trabalho sobre a participação ativa dele como deputado no Congresso Nacional, que estão nas atas do Congresso. Bom, ele se casou com filha do reverendo Humber, que era um pastor anglicano, e tiveram um filho que ela faleceu e o filho faleceu também. Bom, se casa de novo em 64, ele viaja para a Inglaterra para o tratamento de saúde e falece logo em seguida. Então ele faleceu com 35 anos de idade. E passou a ser conhecido como o mais importante matemático do século XIX no Brasil. Tem algumas obras que ficaram dele. Uma delas é a obra póstuma, que foi publicada em 1882 pela editora Brockhaus. Mas não é uma publicação editorial da Brockhaus. Na verdade, Dom Pedro II esteve na Brockhaus. Né? Eu estive nos arquivos da Brockhaus, olhando os arquivos, e confirmo que nos arquivos consta que Dom Pedro II esteve na Brockhaus com o intuito de obras de brasileiro fossem publicadas pela Brockhaus. A Brockhaus, naquela época, era uma das principais editoras do mundo. E Dom Pedro, sabendo disso, é uma pessoa culta, filho de Leopoldina, hein? Pessoa culta. Sabendo disso, ele queria que a Brockhaus publicasse obras de brasileiro.
Mas, com certeza, eu acho que o parecer não foi favorável à publicação pela Brockhaus, então o governo brasileiro pagou para ser publicado pela Brockhaus. Então, o livro, na verdade, ele está escrito aqui, impresso pela Brockhaus, mas não é edição da Brockhaus, né? Então, foi publicado, né? Agora, muito curioso é que, bom, tem um outro trabalho sobre isso, do grupo de pesquisa, do professor Marcos Teixeira, que faz um trabalho específico sobre a memória dos métodos de integrais gerais de Souzinha, tá? Agora, muito curioso é que o livro de matemática dele não é uma obra da editorial da Brockhaus, mas ele tem uma obra de poesias publicada pela Brockhaus, né, no ano de 1859. E é uma antologia universal, escolha das melhores poesias líricas de diversas nações. É um livro grosso, quase 1000 páginas, que tem 491 poesias em 17 idiomas diferentes, né? Bom, os idiomas são esses: alemão, inglês, francês, italiano, português, espanhol, russo, polonês, sérvio, boêmio, húngaro, holandês, dinamarquês, sueco, grego moderno, latim, grego antigo. Primeira pergunta: como que o Souzinha conseguiu colecionar essas poesias? No Maranhão? No Rio de Janeiro? Segunda pergunta: ele entendia esses idiomas? Como é que ele fala que uma poesia escrita em alemão, inglês, francês, italiano, tudo bem, português, espanhol, russo, polonês, será que ele entendia? Como é que ele coloca isso num livro que vai ser publicado? Será que ele entendia? Então, são questões que a gente não sabe responder. Então, isso é uma curiosidade sobre o considerado maior matemático do século XIX no Brasil. Bom, na segunda metade do século XIX, início do século XX, vem uma nova fase, né? E essa nova fase passa principalmente por uma tendência, é uma tendência mundial, mas que se fortalece no Brasil, que é o positivismo de Augusto Comte, né? Tanto que na nossa bandeira aparece uma frase positivista: ordem e progresso, né? Na bandeira brasileira aparece a frase positivista. E o Augusto Comte domina um pouco a ciência no Brasil, e junto com isso começam a aparecer algumas coisas novas em termos de medicina. O surgimento do nascido em São Luís do Paraitinga, Oswaldo Cruz, né? Com todo o problema que aconteceu há pouco tempo atrás com relação à pandemia e à vacina, na época também as doenças que estavam e precisava de cura. E Oswaldo Cruz teve o problema da vacina, o mesmo problema que nós tivemos aqui, com gente ignorando e negando a ciência e a vacina, na época do início do século XX, com Oswaldo Cruz sofrendo com isso também, sendo, inclusive, agredido cientificamente e socialmente, né? Mas é nesse período que aparecem as primeiras escolas de engenharia, que são as chamadas politécnicas no Brasil. Rio de Janeiro e São Paulo. As politécnicas, elas são criadas no exemplo francês, né? A Polytechnique da França é criada no Brasil. Qual é a história da Politécnica? É engenharia. Até hoje, em alguns lugares na Europa, cursos de engenharia que são considerados cursos técnicos não são cursos acadêmicos. São cursos específicos nas escolas técnicas. Então, por exemplo, os cursos acadêmicos são os cursos de letras, são cursos de humanidades, são cursos de ciência básica, matemática, física, química, são cursos acadêmicos. Curso de engenharia é na escola específica para ela. Até hoje isso existe, né? E a escola politécnica, na escola politécnica aparecem matemáticos que se destacam. 3 nomes importantes: Otto de Alencar Silva, Manuel Amoroso Costa e Teodoro Augusto Ramos,
Otto de Alencar era um oponente ao positivismo. Seu principal trabalho em matemática foi na área da matemática, na análise matemática, e introduziu no Brasil a obra de Felix Klein. Felix Klein é o famoso programa de Erlangen, onde ele dá uma nova conotação para se ensinar matemática, né? Inclusive introduzindo assuntos novos nas escolas básicas, conceito de função, tudo. É o Klein que faz isso. E o Otto de Alencar traz para o Brasil tudo isso, que depois vai ser difundido no Brasil por outras pessoas. Um outro nome importante é o Manuel Amoroso Costa, fundador da Academia Brasileira de Ciências, um dos primeiros brasileiros a desenvolver trabalhos em lógica e matemática. Foi professor convidado na Universidade de Sorbonne, em Paris. Por seu intermédio, alguns cientistas de renome internacional visitaram o Brasil, dentre eles Albert Einstein, 1925, aqui tem uma foto do Einstein no Brasil, e no grupo de pesquisa, o grande nome que está fazendo, está aqui o nosso querido Rodrigo, é o especialista, se vocês quiserem saber. Quiserem saber um pouco sobre a vida do Amoroso Costa, é o Rodrigo que responde. É o grande nome, grande especialista na área, né, que já tem alguns trabalhos publicados, estou colocando dois, um deles na Revista Brasileira de História da Matemática e o outro na Revista Brasileira de História da Ciência. Então, um grande orgulho ter o Rodrigo aqui no Instituto Federal de Bragança Paulista. Outro nome importante, Teodoro Ramos, né, professor da Escola Politécnica de São Paulo, trabalhou com análise matemática, introduziu estudos de análise vetorial no Brasil, foi responsável pela contratação de pesquisadores estrangeiros que vieram trabalhar na USP, criada em 1934. A história é, ele tinha contatos internacionais e ele vai para a Europa e contata pessoas para vir trabalhar na USP. Né? Ele mesmo não trabalhou na USP, mas ele contatou pessoas, né, também. Uma outra história a ser contada no grupo de pesquisa, a Sabrina, que é a nossa colega do grupo, né, que faz um trabalho específico sobre a tese de doutorado do Teodoro, e também algumas coisas sobre ele, e ela está continuando esse trabalho, porque ela ficou um ano agora em Paris, estudando, porque é o Teodoro que faz a introdução do cálculo vetorial no Brasil. Né? Bom, a história da USP. E a história da USP tem uma história de uma revolução derrotada. Revolução Constitucionalista de 1932. São Paulo se rebelou contra a União e perdeu. Foi derrotado. Teve a famosa revolução, né? Isso aí é o chamativo da revolução. Perdeu, teve que abaixar a cabeça, mas deu um passo além. Não conseguiu o que queria na época, conseguiu depois, né? A famosa Assembleia Constituinte, conseguiu depois, né? Mas conseguiu algumas coisas que ficou marcado, e uma delas é que perdeu a Revolução, mas criou um novo nível de conhecimento, e esse conhecimento passou a ser o conhecimento científico com a criação das universidades. Né? E aí é que é criada, no ano de 1934, a USP, considerada a primeira universidade. Na verdade, já existiam algumas antes, mas não de caráter global, como foi a USP. Né? Claro, existiam outras. Teve uma no Rio de Janeiro, por exemplo, que foi criada no papel para poder dar um título de doutor para o rei da Suécia que veio para o Brasil, né? Mas universidade mesmo é a USP. Né? E o primeiro grupo de professores contatado pelo Teodoro e que vieram para o Brasil, um deles é o Gleb Vataguin, da física, aluno de Enrico Fermi, Luigi Vantapié, matemático, aluno de Vitor Volterra, e Giacomo Albanese, aluno de Ulisses Dini e Francisco Severi. Então, esses são os primeiros nomes. O que aconteceu com a USP? A USP juntou várias instituições que já existiam, né? Direito, agronomia em Piracicaba, medicina, já existiam. Juntou tudo e criou uma faculdade de ciência.
né? Então, na verdade, em 1984, foi criada a Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras. E é na faculdade que se começou a fazer pesquisa em ciência básica. Enquanto que nas outras eram aplicação. Engenharia, politécnica já existia, né? A odontologia já existia, a medicina já existia, o direito já existia. E aí aparece uma faculdade de ciência, e esses são os professores que vêm para fazer ciência no Brasil, né? Depois você fala o horário. Gleb Bataguin é o nome do Instituto de Física da Unicamp, né? Eu, quando estudei na Unicamp, ele andava pelos corredores da Unicamp ainda, ele era vivo ainda quando eu estudei. E Fantapié, a diferença entre duas pessoas, isso aqui é considerado grupo italiano que ajudou, Gleb Bataguin, judeu polonês, né, perseguido, portanto, durante a guerra pelo nazismo, e Fantapié, o contrário, fascista, que voltou para lutar na guerra, junto ao lado de Mussolini, né? Então, duas pessoas diferentes, mas que deram uma grande contribuição para a ciência no Brasil. Bom, o trabalho sobre o Fantapié, o trabalho do colega Plínio, que faleceu também, Luiz de Fantapié, um trabalho que saiu do grupo de pesquisa nosso, né? A escola italiana era o Fantapié com análise funcional, Albanese com geometria algébrica, e os primeiros estudantes deles foram Cândido Lima da Silva Dias, Domingo Pisanelli e Omar Catunda na análise funcional, Benedito Castrucci na geometria algébrica e Edson Fará na análise superior. São primeiros alunos, né, da época das primeiras turmas na USP, na Faculdade de Filosofia da USP. Depois da Segunda Guerra, aí vem franceses para o Brasil, alguns, a Europa devastada, alguns franceses de destaque vêm para o Brasil, e um deles é o Grupo Bourbaki, famoso Grupo Bourbaki em matemática, né? O Grupo Bourbaki, o que era? Era um grupo de pessoas que faziam matemática e publicavam com pseudônimo, Nicolas Bourbaki. Ninguém sabia quem era a pessoa, mas era um grupo, na verdade, né? E o Grupo Bourbaki, André Veio, Dieudonné, Delsarte, Oscar Zarinsky e Alexander Grothendieck estiveram na USP. Estiveram na USP e um grande destaque, e desse grupo, uma grande influência é dada por esse grupo no primeiro doutorado em matemática do Brasil, que foi a professora Elza Furtado Gomide, que defendeu seu doutorado no ano de 1950. A primeira mulher a defender um doutorado no Brasil, né? Então está aqui uma outra história a ser contada, que é a história das mulheres na matemática, a história das mulheres na ciência, né? Nos anos 50, com o CNPq, os primeiros brasileiros recebem bolsa de estudos para o doutorado exterior, e o primeiro a receber foi Alexandre Rodrigues Martins, né, que era professor, que era aluno da USP, e ele vai fazer doutorado no exterior, né? Também docentes que vão para o exterior, Catunda vai para os Estados Unidos, Candinho vai para Harvard, Estados Unidos, Jaci Monteiro vai para Harvard, Estados Unidos, Chaim Hannig vai para Paris e Carlos Benjamin Lira vai para Paris. Então começam agora os professores da USP indo para o exterior e montando grupos de trabalho, né? Aí um trabalho interessante também do grupo de pesquisa, os intercâmbios acadêmicos matemáticos entre Estados Unidos e Brasil, uma globalização do saber, o trabalho da Luciele, que foi desenvolvido também no nosso grupo de pesquisa em Rio Claro. Bom, e outro trabalho importante, as contribuições de Chaim, né, e a matemática feminina, um estudo histórico sobre a presença feminina em institutos de pesquisa em matemática no estado de São Paulo, o trabalho da Mariana Feiteiro Cavallari. Então, são trabalhos que a gente está contando a história e fundamentando a história. Bom, a profissionalização em algumas áreas específicas na Universidade de São Paulo. Análise funcional com o professor Chaim, topologia algébrica com o professor Carlos Lira, teoria dos números com o professor Fernando Furquim, lógica e fundamentos da matemática com o professor Fará, que tem um desdobramento forte com o professor Newton da Costa, com a lógica paraconsistente. E também tem um desdobramento forte com o professor Mário Turas Teixeira, de Rio Claro,
com a lógica e com o Centro de Lógica e Epistemologia da Unicamp. Então, uma história a ser contada. As equações diferenciais do professor Nelson Nuchique, em São Carlos, e a teoria de singularidades do professor Gilberto Leubel, em São Carlos. Né? No Rio de Janeiro, problemas políticos culminaram com a imigração de destacados matemáticos de Portugal e Espanha, e alguns vieram para o Brasil. Aniceto Monteiro foi um deles, que veio para o Brasil, trabalhou no Brasil, mas também teve problema político no Brasil também, e foi para a Argentina, e lá ele ficou em Bahia Blanca, na Argentina. No Rio de Janeiro, sob a influência do Aniceto, Maria Laura Leite Lopes, Mozinho Leite Lopes, foi a primeira mulher a fazer um concurso de livre docência em matemática, né? E sob a orientação de Antônio Aniceto Monteiro. Então, isso é um pouco da nossa história. Olha as mulheres participando na ciência agora, entrando agora na ciência. Outro nome é o Leopoldo Narpin, do INPA, da Federal do Rio de Janeiro, mas trabalhou no INPA também, que é um nome importante, vou passar rápido. E, de destaque, a criação do CNPq, que cria os institutos de pesquisa, e um deles é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que é o INPA, com sede no Rio de Janeiro. Isso é o grande destaque com o CNPq. São institutos de pesquisas ligados ao CNPq. Né? Esse é um deles, existem outros no Brasil, mas na matemática esse é o mais importante. A institucionalização científica, no ano de 1916, vai ser criada a Sociedade Brasileira de Ciência, que passa a ser depois a Academia Brasileira de Ciência. Em 46, a Sociedade de Matemática de São Paulo. Em 48, a SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Em 49, CBPF, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Em 50, o ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Em 51, o CNPq. Em 52, o INPA. Em 57, ocorre o primeiro colóquio de matemática, brasileiro de matemática. Em 69, vai ser criada a Sociedade Brasileira de Matemática, com a destituição da Sociedade de São Paulo. São Paulo cresceu tanto que virou nacional. Então, eles preferiram fechar de São Paulo e abrir a nacional. Né? Outro trabalho importante que saiu do grupo é um trabalho específico sobre o IPTA, realizado pelo Henrique Marins de Carvalho. Outro trabalho importante também do grupo é um trabalho sobre a Sociedade Brasileira de Matemática, realizado pela Viviane de Oliveira Santos. E aqui está a história do primeiro colóquio, né, que foi realizado na cidade de Poços de Caldas, no ano de 1957. Né? Aqui está a primeira foto não oficial do colóquio, com todas as pessoas, algumas das pessoas que participaram, né? Aqui tem o nome de todos eles, né? E aqui está a foto oficial, com todo mundo de gravata, bonitinho, com família, né? Os homens e as mulheres, respectivas esposas, filhos, né? E aí está o nome de todos eles, e o nome de todos eles estão aqui, que foram identificados, na verdade, os matemáticos, todos eles foram identificados, e dentre todos eles que participaram desse evento, nós temos apenas 5 pessoas que ainda vivem. Né? O professor Lindolfo de Carvalho Dias, o professor Djari Guedes de Figueiredo, o professor Renzo Piccinini, a professora Lourdes Onuchique e o professor Paulo Ribemboim. A professora Lourdes Onuchique, na verdade, ela não foi como matemática para o evento, ela foi como esposa do professor Nelson Onuchique, né? Mas ela estava no colóquio e participou também do evento. Né? Então está aqui um trabalho específico sobre ele, sobre esse congresso, sobre esse evento e sobre as pessoas que participaram. Foi realizado pela Angélica Raiz no programa de pesquisa nosso de História da Matemática. Bom, a criação do curso superior no interior do estado de São Paulo, que isso é importante, por isso que eu vou falar só rapidinho agora, o tempo está passando. Criação da Universidade de São Paulo, né? Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 34, os primeiros cursos de matemática.
Depois, Católica de São Paulo, em 46, né? Cria também curso de matemática. E o Mackenzie, em 46, também cria curso de matemática. Né? Na primeira metade do século XX, dá o início de processo de interiorização de instituições de nível superior no estado de São Paulo. E essa interiorização começa com aquele governador Adhemar de Barros. Né? Adhemar de Barros, que governou de 47 a 51, com o intuito de implantar um sistema robusto de ensino superior totalmente vinculado ao Estado, nas décadas seguintes à criação da USP, a interiorização do Estado no ensino superior no estado de São Paulo ganha corpo, ganha impulso, né? E vai dar continuidade com Jânio Quadros, governador, e com Carvalho Pinto, governador. Então, isso começa no interior do estado de São Paulo e os primeiros cursos, primeiras instituições de ensino superior, alguns já existiam, por exemplo, em 1923 já existia uma faculdade de odontologia, farmácia e odontologia em Araraquara. E ela foi estadualizada. Ela era uma instituição, fundação, meio municipal, mas o Estado assumiu. Em 57, a Faculdade de Filosofia de Rio Preto também foi estadualizada. Ela tinha sido criada 2 anos antes, foi estadualizada. E a Faculdade de Farmácia de Ribeirão Preto, odonto e farmácia, quando foi criada, farmácia e odontologia eram juntas. Depois que foi separado, mas antigamente eram juntas, farmácia e odonto. Que havia sido criado em 1924, foi estadualizado em 58. E algumas foram criadas. Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Escola de Engenharia de São Carlos, a Faculdade de Filosofia e Ciências de Rio Claro, Faculdade de Filosofia e Ciências de Ribeirão Preto e a Faculdade de Odontologia de Bauru. Então, isso é agora, no interior do Estado, a interiorização do ensino superior, né? 34 foi a USP, 66 foi a Unicamp, grande universidade, e 76 foi a Unesp, grande universidade, e elas vivem até hoje, vai mudar, com verba da arrecadação do ICMS. 9,57% do que é arrecadado de ICMS no Estado vai para as 3 universidades. Então, as 3 universidades gerenciam esse dinheiro e sobrevivem com esse dinheiro. Se tem arrecadação boa, ótimo. Se não tem arrecadação boa, as universidades padecem, como padeceu na década a partir de 2012, 2013 até 2020, 2021. Padeceu bastante. Mas depois melhorou um pouco a arrecadação. E uma outra coisa importante no estado de São Paulo é a criação de uma instituição de apoio à pesquisa, que é a FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Foi criada em 1960 e que recebe 1% da renda tributária do Estado. Isso tudo fez com que a ciência no Estado de São Paulo desse um avanço. O financiamento da FAPESP é de extrema importância para o desenvolvimento científico, e aí vocês veem hoje a situação só das estaduais. Não estão falando dos institutos federais, que também estão aí, que vão pipocar mais ainda esse Estado com alguns lugares, né? Essas são as públicas do Estado de São Paulo. Que acabou? Acabou. Era para acabar mesmo? Não fui eu. Então, só para continuar, o Estado hoje está praticamente coberto
colocando agora as federais, as universidades federais e também os institutos federais que estão no Estado, nós temos uma quantidade boa de escola pública, gratuita, de nível superior no Estado. Isso é importante e muito importante para nós. E aí, o legado da Revolução deu certo. O legado da Revolução deu certo. Então, de fato, aquela revolução que a gente falou ganhou em termos acadêmicos, científicos, tanto que as 3 universidades paulistas, só as 3 paulistas, estão entre as 10 melhores da América Latina. Estão entre as 10 melhores universidades da América Latina. Bom, aí a interiorização, já mostrei essa palavra, e dois cursos importantes no interior do Estado. O primeiro foi na PUC Campinas, Faculdade Católica, né? E depois o segundo foi em Rio Claro, né? Que hoje é a Unesp, mas é a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro, em 59, quando começou o primeiro curso. A criação foi em 58, mas o primeiro curso foi em 59. Em 53, na Escola de Engenharia, a ESC de São Carlos, tinha curso de engenharia, mas com forte tendência em pesquisa em matemática. Tá? Depois, em 63, Presidente Prudente, 68, Rio Preto, 68 em Araraquara e 72 a Universidade de São Carlos, que são os primeiros cursos de matemática, e tudo isso diz respeito àquilo que se pode agora pesquisar em termos de criação de curso e desenvolvimento de curso, né? E, para terminar, a história do Instituto Federal, que começa lá em 1909, isso aqui está no site do Instituto Federal, começa em 1909, onde é criada as escolas de aprendizes e artífices, né? Nas capitais dos estados, por meio de decreto, tal, e aí tem toda a história e a criação do Instituto Federal, que vai dar lá em 2008, né, quando é criado o Instituto Federal de São Paulo. Né? Então, isso é um pouco da história, e isso tudo agora são assuntos que precisam ser aprimorado e pesquisado, e com isso eu agradeço. Muito obrigado. Obrigada, professor. Vamos abrir um espaço agora para perguntas ao professor. Se alguém quiser se manifestar, por favor. Um de cada vez. Então, agradecemos, professor, a sua palestra. Não, professor, obrigado pela palestra. Muito importante a gente conhecer esse processo de construção, principalmente da ciência no nosso país. Acho que isso faz a gente até pensar sobre essas relações de poder mesmo, né? Como que essas coisas se concentram e como que elas também ditam os caminhos que a gente vai percorrer, né? De produção científica, de produção de conhecimento. Mas eu fiquei assim pensando quando o professor trouxe quando a coroa, né, se instalou no país, e aí os primeiros cursos, né, que foram instituídos aqui, e aí o primeiro curso foi de matemática. Né? E aí eu fico pensando se nessa construção, né, histórica, a influência, né, que a matemática tem hoje na nossa formação tem um pouco dessa característica de ela ter sido uma das pioneiras dentro dessa formação, né, da nossa sociedade. Porque hoje a gente tem isso, né? Quando a gente vai avaliar os nossos alunos, a gente quer saber se eles sabem matemática ou, né, a língua materna, o português. Então, o que será essa história, né, da institucionalização dentro do país da matemática, se ela tem a ver com essa relação que a gente criou, né, de que a matemática tem que ser prioridade, vamos supor assim, dentro dessa formação do estudante, né, se isso tem alguma relação com esse processo histórico. Tem, pergunta difícil, mas tem sim. Na verdade, dentro da Academia Real Militar é que é criado o curso de matemática, né, porque outros cursos também de nível superior começam a ser criados, tanto com a Faculdade de Medicina, no Rio, né, que eu comentei aqui, Faculdade de Direito também começa
então aparecem outros cursos. Mas dentro da academia militar, eu acho que o interesse deles mesmo é ter um caminho para as ciências exatas. Esse que era. E claro que isso tem uma conotação muito forte em você começar a abrir caminhos para que você possa atuar junto, de forma científica agora, junto com o pensamento matemático, pensamento, sei lá, científico, e fortalecer um pouco essa área. Por isso o curso era 3 anos de curso militar e 4 anos de matemática. Então, no início eles pensam assim, mas eu acho que é um pouco também de que era importante, porque aí começa a aparecer as escolas de engenharia, as escolas que vão precisar de matemática forte para satisfazer os cursos, né? E as profissões que virão. Então é um pouco isso, eu acho. Tá? Obrigado. Professor. Alguém mais? Antes do professor Rodrigo? Professor, alguns estudantes aqui que fizeram História da Matemática comigo, eles já leram alguma coisa sobre o papel dos jesuítas, né? Disseminação do conhecimento matemático no Brasil. E eles já leram até alguma coisa sobre o Valentim Stanislaw, que o professor mencionou, mas a maioria aqui não conhece. Então eu queria pedir para o professor comentar um pouco a respeito das escolas jesuítas e o papel delas na disseminação do conhecimento matemático no Brasil. Bom, jesuíta começa como uma oposição à reforma de Martinho Lutero no pensamento religioso católico, e aparece a reforma de Lutero, e logo em seguida aparece a contra-reforma, que é bancada pelos jesuítas. E quem são os contra-reformadores? Jesuítas, né, que, claro, eles vêm de uma formação diferenciada, eles não são simples sacerdotes, e muitos deles eram cientistas. Então, grande parte dos jesuítas que atuaram na Europa, foram para a China, por conta de Portugal, vieram para a América, eram cientistas também, né, de grande sabedoria. E aí o Stanislaw é um deles, né, o Stanislaw, na verdade, ele professor em Praga, ele vem para Portugal em missão jesuítica, ele queria ir para a China, mas depois não deu certo a ida dele para a China, vem para o Brasil e se estabelece aqui e começa, além do trabalho de evangelização ligado ao pensamento jesuíta, eles também começam a fazer ciência e divulgar ciência. Por exemplo, a reforma do calendário na Igreja Católica, que é o novo calendário gregoriano, é feito por um jesuíta. Né? Eles fazem. Os jesuítas são cientistas, são conhecedores da ciência. Né? Então, eles começam a fazer. Mas é claro que isso tudo abala um pouco a estrutura da igreja, porque começa a ter um grupo mais forte, cientificamente falando, mais forte em termos de pensamento, que é o grupo dos jesuítas. Tanto que depois disso, eles começam a ser proibidos. Né? E o Pombal proíbe os jesuítas em Portugal e no Brasil. Os jesuítas são expulsos do Brasil. Né? Claro, depois ficam alguns, tudo, mas a ordem jesuíta vai ser expulsa. Né? Por quê? Porque eles têm uma capacidade, sei lá, de conhecimento científico muito maior do que a maioria das outras ordens na religião. E aí o Stanislaw, que é um dos nomes, tem várias obras, o Carlos Ziller Kamenetsky, que é um professor da Federal do Rio de Janeiro, ele tem trabalho especificamente sobre esse jesuíta específico, que é o Stanislaw. E tem outros nomes também de jesuítas que se destacam na ciência. Quer dizer, eles vieram para cá com sentido de evangelização, mas também vieram para cá com sentido de conhecer um pouco a ciência que acontecia nesse lado inferior, né, do mundo, da esfera do mundo, e conhecer, inclusive, a astronomia. Né? Então, tem muita obra de jesuíta que vale a pena ser conhecida, que foi feita naquela época. Tá? Um pouco isso. Exatamente. Né?
O Newton, ele identifica as coisas que são feitas aqui e coloca no livro dele, mostrando a importância de se ter, porque astronomia, vamos pensar em astronomia. Se você está numa determinada região do mundo, você vê um céu. Quando você muda, você sai da Europa, vem para a América do Sul, o céu é outro. Né? No norte, o ponto de destaque para você se identificar e se localizar é a estrela polar. Né? A estrela polar, ela indica o norte sideral. Né? No sul, não tem estrela polar. Então, qual que é a estrela que indica o sul polar? É o Cruzeiro do Sul. Né? Que indica, o eixo maior do Cruzeiro do Sul, indica exatamente o sul. Então, os navegantes, eles precisam se localizar por essas estrelas. Tanto que a navegação à noite é que se dava, e durante o dia eles descansavam, mais ou menos, porque senão se perdiam. Tinha que se localizar pelas estrelas. E aí tem muito trabalho sobre isso. A ideia dos astrolábios, a ideia dos instrumentos de precisão, né, que foram feitos de medição, que foram feitos pelos navegadores, e também com o apoio, claro, de pessoas que estavam ligadas à ciência, se fortalecendo disso. E os jesuítas é um grupo forte. Né? Bom, não é à toa que depois o Pombal achou que era melhor deixar ele de lado, porque eles estavam dominando, eles iam dominar a igreja portuguesa, e aí eles não queriam isso, eles não queriam perder o poder. Né? É um pouco isso que acontece. Obrigada, professor. Mais alguém tem alguma pergunta? Agradecemos, então. Tem mais uma, professor? Aí, tá ganhando, hein? Tá ganhando. O pessoal não pergunta, pessoal. Tem que perguntar. Então, eu vou aproveitar. Então, o professor estava mencionando aqui a expansão das universidades, né, nas últimas décadas. E então eu estava comentando com os meus alunos, né, como que é impressionante essa estrutura que a gente tem no Brasil universitário e dos institutos federais. Porque se a gente levar em consideração que esse processo é recente, né, foi nas últimas décadas que se começa a constituir as universidades e esse processo de expansão. Então, na verdade, essa rede que o Brasil tem hoje, ela se consolidou, né, e ainda está se expandindo num período de tempo muito curto, né? Então, eu queria que o professor comentasse um pouco sobre isso, porque realmente é impressionante, né, considerando o pouco tempo em que isso aconteceu. Tem algumas coisas importantes nessa história toda. Primeiro, é na escola pública e na universidade pública que se faz ciência, infelizmente. São raros os casos nas escolas ou confessionais ou particular, onde você tem possibilidade de também fazer ciência. Lá você é dador de aula, vai dando um monte de aula e quanto mais aula se der, melhor. Mas não faz pesquisa. Então, a importância de nós termos hoje no Estado de São Paulo, vou falar do Estado de São Paulo, mas também em nível federal, universidades onde é financiada não só a instrução, mas também a investigação, é de grande importância isso. Por isso nós temos que valorizar, sim, o crescimento dos institutos federais no país. Não foi só no Estado de São Paulo, foi no país. Temos que valorizar o crescimento das universidades federais. E no Estado de São Paulo, uma coisa que nenhum estado tem é o que é chamado de autonomia acadêmica e financeira das universidades. Está na Constituição de 88, que as universidades teriam autonomia financeira e acadêmica. No entanto, o único estado que deu essa autonomia foi o Estado de São Paulo. Né? 89, Orestes Quércia, governador do estado, percebendo que seria melhor deixar as universidades se virarem sozinhas, criou uma lei e deu autonomia financeira e acadêmica. Acadêmica já existe, mas financeira principalmente. Tanto que a universidade vive hoje do dinheiro da arrecadação, né, dos impostos, tá? E, claro, toda vez que a turma fala, mas será que é bom a gente pedir nota fiscal nas compras? É bom.
Sabe por quê? Porque financia a gente. Financia meu salário. Né? Financia as vacinas que são tomadas nos postos do SUS. É bom que esse povo também pague imposto, porque o nosso sai do Olerite. Né? É bom que todos pagam. E com isso, fortalece as universidades. Então, hoje, não é à toa que as 3 universidades públicas do Estado de São Paulo, USP, Unesp e Unicamp, estão entre as 10 principais da América Latina, não é à toa, porque tem autonomia que possa fazer pesquisa. E também a importância de ter uma fundação de auxílio à pesquisa como a FAPESP no Estado de São Paulo. Né? A FAPESP ela não existe só para as públicas, existe para todas, para as federais, inclusive, não só para as públicas paulistas, mas também para as federais e também para particulares. Mas é de grande importância porque ela tem um financiamento importantíssimo para o desenvolvimento científico da nossa sociedade. E aí, voltando a falar, é importante a gente continuar e fortalecer a universidade pública e gratuita, né? E laica, principalmente. É isso. Inclusive, o professor mencionou as agências de fomento, FAPESP. Nós temos 2 projetos de iniciação científica aqui no curso financiados pela FAPESP. Um deles, inclusive, em História da Matemática, que eu oriento, e o professor mencionou o CNPq. CNPq também, a gente tem bolsistas do CNPq aqui. Tem que continuar e sempre incentivar tudo isso, porque isso é o avanço científico. É disso que o Brasil precisa, de avanço científico. Quanto mais forte tudo isso, melhor. Pessoal, alguns dos estudantes querem perguntar? O Alex, ele está morrendo de vontade de perguntar, né, Alex? Eu estou achando até estranho o Alex não ter perguntado ainda. Sério, gente? Matheus está com vontade de perguntar alguma coisa. Eu sabia. Não sei se eu já falo alto, né? Nem preciso do microfone também. Mas a minha pergunta, na verdade, talvez não faça muita conexão. Ah, tá. Então vou falar aqui. A minha pergunta, na verdade, eu não sei se ela faz muita conexão com isso, mas como o Rodrigo comentou, a gente viu sobre essa questão do desenvolvimento, né? Porque rola muito essa comparação, da gente se comparar muito com o que está lá fora, quando, na verdade, o tempo de desenvolvimento foi muito diferente. E os recursos, as aberturas. E eu acho que eu queria, não sei se é uma pergunta que você saberia me responder, porque, pelo que eu acompanhei, porque eu estava organizando café lá fora, eu acompanhei alguns nomes e vi a importância também que a gente teve das mulheres. Foi uma coisa que eu até abordei com o Rodrigo durante uma aula nossa, porque mesmo a gente falando dessa diversidade que rola dentro dessa construção, muitas vezes a gente acaba esquecendo de evidenciar, como eu citei também na aula, a comunidade preta que tem no nosso país também, que é muito importante para esse movimento. E eu queria saber se você saberia dar alguma informação em relação a isso, a influência dessa comunidade, que acaba sendo a maior população do nosso país, dentro dessa construção da história da matemática dentro do Brasil. Não sei se fica claro, não sei se você conseguiria. Isso é muito complicado. Eu entendi e achei excelente a sua pergunta, e é uma pergunta que vai ficar em aberto. Porque nós precisamos, sim, primeiro, nós temos que fortalecer a participação de todos na universidade. Eu me sinto muito orgulhoso de ter feito parte do Conselho Universitário da Unesp em 2011, quando nós instituímos o programa de incentivo às cotas na universidade. Foi a primeira do Estado de São Paulo que fez isso. A USP demorou e a Unicamp mais ainda. O primeiro do Estado de São Paulo foi a Unesp. Então, me sinto muito orgulhoso. Precisamos, porque a gente olhava que nós não tínhamos alunos oriundos dessa classe, né, que foram a classe que veio
da origem do Brasil com os escravizados, né? Como eu vi a Kelly, que estava aqui, falando sobre o trabalho do livro, o trabalho do racismo, tudo, e a palavra forte não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Tem que ser anti. Tá? E a gente tem que fortalecer isso. A gente escuta, mas agora liberaram cota para os alunos da escola pública, e aí fica mais difícil do meu filho entrar na universidade. Que coisa maravilhosa. Vamos liberar para todos. Tá? Vamos dar condição de igualdade para todos, coisa que não tem. Por isso que nós temos que fazer as cotas. E nós temos que procurar também a essência de tudo isso. Os cientistas originários dessa classe que fizeram ciência e se destacaram. Né? Nós estamos começando, como é que é o nome mesmo? Alex. Nós estamos começando com as mulheres. São poucas as mulheres que chegam ao cargo máximo numa universidade pública. Né? Só para vocês terem ideia, no estado de São Paulo, porque o estado de São Paulo é assim, nas públicas do estado de São Paulo, não sei como são as federais e os institutos, mas nas federais a carreira é recém-formado, auxiliar de ensino, mestre, doutor, livre-docente e titular. Essa é a carreira. Tá? Bom, hoje em dia não se contrata recém-formado e nem mestre, porque hoje em dia os concursos abrem com doutorado, né, nas universidades públicas, na USP, Unicamp e Unesp. Infelizmente, porque eu fui contratado como recém-formado. Eu entrei recém-formado na universidade, mas hoje em dia já não tem mais isso. Tá? Mas para você chegar na quinta carreira, que é o titular, demora alguns anos. E demora alguns anos para todo mundo. Principalmente para as mulheres, porque as mulheres não conseguem chegar na nossa área. Em matemática, por exemplo, hoje, pasmem, existem apenas 3 mulheres titulares em matemática nas 3 universidades públicas do estado de São Paulo. 3. Uma na Unicamp, 2 na Unicamp, e uma na Federal, na USP São Carlos. Não tem nenhuma na USP São Paulo atualmente. Tá, já teve, que aposentou. Mas em atividade, 2 na Unicamp e uma na USP São Carlos. Então, essa carreira, hoje nós estamos ainda estudando as mulheres. E nós precisamos depois, num certo momento, estudar as pessoas que vieram de classes diferenciadas, que entraram no processo da universidade. Porque hoje em dia nós temos aí, felizmente, o processo das cotas, que precisa continuar, cota racial, precisa continuar mesmo. Mas nós temos que fazer um estudo sobre a influência deles na ciência. E como se deu? Estudos que nós fizemos na Unesp, quando eu era vice-reitor. Terminamos porque a cota começa em 2013, 2014, oficialmente, né, o processo, e aí as pessoas começaram a se formar em 2019 e 2020. Né? Aí fizemos estudos sobre aqueles que entraram pela cota e aqueles que não entraram pela cota. Se tinha diferença entre o aproveitamento deles? Nenhuma diferença. O aproveitamento é o mesmo. O aproveitamento é o mesmo, tá, de todos. Então, gente, nós temos que valorizar aquele que teve, no passado, mais dificuldade de se formar para poder entrar na universidade pública. E vamos valorizar, vamos continuar. Mas, Alex, é um estudo que a gente precisa fazer. Tá? Fiquem abertos. Eu queria só falar uma situação que eu estava lá na Unesp em 2019, estava fazendo doutorado na Unesp, e, se eu não me engano, na Unesp, nos programas de pós-graduação, né, a gente está falando desse movimento do acesso, né, à ciência, à produção de conhecimento, e nos programas de pós-graduação da Unesp de Rio Claro, onde eu estava, só um programa de pós-graduação tinha cotas. Nenhum outro programa tinha cotas para alunos pretos, pardos, indígenas, né? Nem para comunidade LGBTQIA+. Então, aí a gente começou, né? Eu entrei na Unesp em 2019, 2020, eu entrei na Associação de Pós-Graduandos da Unesp,
E a gente começou uma campanha nos programas de pós-graduação para ter cotas nos programas, né? E hoje, lá no programa de Educação Matemática, a gente já tem cotas, né, para os alunos que vão ingressar lá no programa de pós-graduação e outros programas que já começaram também a fazer esse debate, para fazer essa discussão sobre as cotas nos programas de pós-graduação, porque até então não existia. E na Unesp já tinha uma portaria lá sobre as cotas nas pós-graduações. E até o momento nenhum programa tinha feito essa discussão, esse debate sobre cotas. E hoje isso já começa a ser colocado. Isso é fundamental, porque como que a gente vai chegar nesse nível de produção de conhecimento se ali nesse processo, né, de você acessar esse processo de formação, você não tem essas condições para acessar ainda. Então, acho que isso é importante a gente pensar mesmo, e isso vai depois refletir lá na formação dos cientistas que a gente quer identificar, né, dentro desse conjunto de cientistas. Isso é muito importante, porque ainda existe muito essa questão da marginalização das pessoas, né? Porque por mais que a gente pense, porque eu, durante a minha formação no ensino médio mesmo, eu escutei diversos professores meus falarem que eram contra as cotas. Então, porque eu acho que eles não têm a noção de como isso muda a vida das pessoas, porque o preconceito, as dificuldades, elas afetam muito e fazem com que a gente também se bloqueie em estar nos ambientes, não se enxergue. Isso foi uma coisa que a gente estava debatendo, inclusive, esses dias também na aula do Rodrigo, sobre a questão da diversidade entre as pessoas do campus, entre os professores da área da matemática no campus. E é uma coisa que, conforme você vai analisando, você vai vendo que para muitas pessoas, elas não se veem representadas ali, porque não tem ninguém igual a elas, não tem ninguém parecido com elas. Que foi a questão que a gente estava falando também, porque ainda assim, por mais que os institutos eles tenham muito essa inclusão, ainda assim isso é institucionalizado na nossa sociedade e, consequentemente, vai refletir em todo esse processo acadêmico. Então, eu acho que é um processo de construção e que, para as pessoas que estão acompanhando, é interessante ter essas reflexões também, de que não é uma coisa fechada, não é uma coisa pequena, isso abrange muita gente, milhões de pessoas, isso afeta milhões de pessoas, e acho que é interessante também desenvolver pesquisas. Eu até falei para o Rodrigo que eu queria fazer uma iniciação científica nessa parte também, porque eu acho que é uma coisa que precisa ter um passo inicial. A gente precisa também tomar essa atitude de ir atrás, de pesquisar, de fomentar tudo isso, de fazer com que isso se movimente, porque uma hora ou outra isso vai ter que acontecer e vai ter que acontecer de algum lugar. Então, é interessante que nós, enquanto futuros professores, e para os professores também, irem criando essa reflexão e estabelecendo essa conexão da diversidade com as áreas de conhecimento. Muito obrigado, professor. Só fazer um comentário. Eu sou filho de analfabeto e costureira. Minha mãe, na verdade, nem costurava para fora, mas antes de casar, ela trabalhava numa tecelagem. E eu só entrei na Unicamp porque eu morava em Campinas. Porque se eu não morasse em Campinas, eu jamais iria sair de casa, porque eu tinha que trabalhar para ajudar a família. Eu trabalho oficialmente desde os 14 anos. Oficialmente, carteira assinada. Aposentei com 52 anos de carteira assinada. Né? E eu digo, a importância de não só criar mecanismo de ingresso para esses alunos, é também criar mecanismo de permanência para esses alunos. Permanência estudantil é de extrema importância. Tem que haver um financiamento para ajudar esses alunos que têm a vontade de fazer um curso superior. Não pode simplesmente dar uma vaga e deixar ele lá sozinho, porque ele vai abandonar. Então, a permanência é de extrema importância. Eu coloco isso na minha pele, porque
eu tive que trabalhar, trabalhei na época de curso de graduação, enquanto meus colegas nas férias iam passear, eu ia trabalhar. Né? Fiz o curso diurno e trabalhei à noite. Mas por quê? Porque eu morava na minha casa, na casa da minha mãe. Eu não tinha que pagar república, porque moradia não existia na minha época. Não tinha que pagar república, porque eu morava em Campinas, na cidade onde estava a universidade. Mas hoje eu vejo quanta gente que vem de fora e que precisa sustentar na sociedade, na cidade. Aí a importância da permanência, né? De você ter um projeto de permanência forte, né? Robusto, para manter os alunos que precisam, porque deles também vai sair grandes pesquisadores. É isso que a gente quer e gostaria que acontecesse. Pessoal, mais alguma questão? Não? Então, acho que por conta do horário, então a gente vai encerrando a palestra e eu quero... A gente vai ter uma atividade aqui na sequência, que é o sorteio, que a Cíntia já vai falar, e eu quero agradecer em nome de todos aqui a presença do professor Sérgio, e foi muito rica a palestra dele, a conversa que ele teve com a gente, então uma salva de palmas para ele, uma honra receber ele aqui. Então, eu vou presentear aqui o professor com uma lembrancinha nossa, feita aqui no campus. A lembrancinha do evento. Aqui o certificado da palestra, né? A gente agradece pela colaboração com o nosso evento. Muito obrigado, professor. Então, o professor vai ficar mais um tempinho aqui conosco a gente vai fazer o sorteio. Fotografou a gente? Obrigada, professor. Acertou. Depois a gente faz uma foto de todo mundo. Então, dando continuidade, nós vamos fazer um sorteio de livros, né, professor? Temos alguns livros aqui para sortear. O que vai ter aqui? Vamos sortear aqui conforme a lista de presença que foi passada aqui. São 60. 60 nomes. Só vale para quem está aqui. Quem não assinou, a gente sorteia novamente. São alguns livros aqui de produções dos nossos professores mesmo. E também porta-celulares feito aqui no campus pelo pessoal da produção aqui, porta-celulares em MDF, com emblema da matemática. E o de acrílico também, professor? O de acrílico também? De acrílico também, gente. Entrou. Não, mas eu
De quem que é esse aí? Vamos começar? Número 26, que é Lindalva. Lindalva foi embora. Próximo. Divani Sampaio Alvarez. Fique à vontade, Divani, de escolher o livro. Seu presente aqui. Fique à vontade, Divani. Isso, quem que vai tirar a foto daqui? A professora Marina, professor Rodrigo, ou... Obrigada. Próximo. 22. 22 é Gabriel. E não está mais. Gabriel Yoshiro Okayama de Araújo. Já foi. Próximo. 56. Gustavo Carvalho dos Santos. Mesmo assim não está. Próximo. 40. Tatiane Rodrigues de Toledo. Também não está. Mas está. 37. Nathalie Júlia de Araújo Brolese. Aê. Fique à vontade, Nathalie. Professor Rodrigo. Obrigada. Próximo. 6. Anne Isabel Moraes Carapetiano. Veio. Fique à vontade. Vai pegar o livro? Professor Daniel? Próximo. 16. Dionísio Manuel Doratiotto. Fique à vontade, Dionísio. Lilian, professora Lilian, foto com Dionísio, por favor. Obrigada. 58. Rafaela Noemi Silva. À vontade. Voltando.
51. Herbert Fonseca, já foi embora. Próximo. 12. Cristiane Aparecida Matucci. Não. Próximo. 43. Yasmin da Silva Rodrigues. Não. Obrigada. 47. Michele Alves Camila? Não. Próxima. 50. Érica Tomia. Foi embora. Cinquenta e sete. Anne Isabel. Ela assinou em cima e embaixo. Ah, já foi. Próxima. Cinquenta e dois. Everton Lore Procópio Coelho. Fique à vontade. Professor? Mais um. Obrigada. 53. Matheus Souza Martínez. Agradecemos a presença de todos. Lembrando que amanhã tem continuidade na SEMAT. Estaremos aqui a todos. Temos também atividades à noite, não é, professora? De hoje à noite, quem se inscreveu pode comparecer também. Teremos atividades da SEMAT. Obrigada a todos e tenham um bom dia.